Oi, meus amores. Boa tarde, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje está aqui com mais um relato para vocês. Quem nos manda esse relato é o nosso amigo Jefferson da Silva. Ele é uma pessoa muito querida, um seguidor, e eu vou contar para vocês o relato que ele compartilhou com a gente. O Jefferson, ele não diz o local, mas ele diz que na cidade onde ele mora é um lugar que tem muita mata, tem cemitério, tem 2 cemitérios, né? E é um lugar assim mais afastado. E tem muitas vielas, no caso, nas ruas, né? Muitas entradinhas. Vielas são aquelas entradinhas meio. Eu acredito que são aquelas em L, eu acredito que são esses tipos de entrada. Se eu não estou enganada. Se não for, né, que o Jefferson me corrija aqui nos comentários. Então, ele estava vindo 2 horas da manhã da casa da mãe dos filhos dele, segundo ele. E, de repente, do nada, ele começou a ouvir um uivo, uma coisa muito estranha, que vinha de um barulho que vinha da mata, uma coisa muito esquisita. Então ele se escondeu atrás de um poste de madeira. Um poste de madeira desses bem antigos, sabe? E da mata surgiu um bicho muito grande, com pelo muito escuro. E ele era horrível. Segundo ele, era um bicho muito bizarro. Ele disse que nunca tinha visto algo daquele tipo. Então ele disse que ficou olhando, observando de trás daquele poste, aquele bicho se levantar em 2 patas, e a cachorrada ao redor latia que nem louco. Era uma coisa assim assustadora. Ele levantou nas 2 patas traseira e ficou cheirando no ar, procurando de repente alguma coisa para poder se alimentar. Que é o que geralmente os lobisomens fazem, né? Dizem que lobisomens atacam os cemitérios, comem as vísceras, né, dos mortos, né? Eles adoram entrar nos cemitérios, principalmente lugares que tem bastante cemitério, geralmente são vistos muitos lobisomens. Outra coisa que eles gostam muito é de matar bicho, né? Porque eles comem só as entranhas. Eles não comem a carne, né? Tipo assim, se eles pegarem um ser humano, eles não vão comer a carne do ser humano, eles querem só as entranhas. Eu acredito que de repente é um tipo de alimento, né? Que é bom para eles. Mas então, seguindo, ele levantou com as 2 patas e ficou cheirando assim no ar, sabe? E de repente ele abaixou e correu para dentro da mata novamente. Segundo Jefferson, ele nunca viu um bicho como esse. O uivo dele era tão assustador que nem um cachorro se compara ao uivo que o Jefferson ouviu. E ele disse que depois daquele dia, daquele momento assim, ele estava atrás daquele poste, não acreditando em tudo que ele estava vendo, mas ele estava vendo de verdade com os olhos dele. Ele não foi para a casa dele, ele voltou para trás correndo e dormiu na casa da mãe dos filhos dele. Ele disse que desse dia por diante ele nem conseguiu mais dormir direito, porque a imagem ficou cravada na mente dele. Um bicho tão horrível, tão assustador e tão inimaginário como é esse lobisomem que ele viu. E ele garante que sim, era um lobisomem. Então, assim, muitas pessoas acham que lobisomem é que nem esses bichinhos que a gente vê nos filmes de terror, né? Ou bonitinho, como esses que as pessoas contam. Não, lobisomem não é assim. Como eu já disse no passado, já contei um relato, lobisomem é muito distante do que vocês pensam. Eles atacam, eles são pessoas, mas são pessoas que não têm noção do que estão fazendo. São pessoas que não têm noção, porque elas não lembram depois do que aconteceu com elas. Geralmente todo lobisomem ele não lembra. A maioria morre sem saber do que morreu. E geralmente são todos amaldiçoados. Alguns dizem que por mordida, não sei. Mas eu acredito que é maldição hereditária. Deve ser alguma maldição que veio do passado, né? Segundo o que eu sei, é que existem maldições de que Zeus, né, jogou uma maldição em um dos seus súditos. E ele virou lobo, né, homem-lobo, que é o primeiro lobisomem, que é o Lúcian. É a história de Lúcian, é só você pesquisar, olhar que você vai entender melhor. Ele foi o primeiro lobisomem, o amaldiçoado. E dali pra frente ele começou a juntar, né, o clã dele. Mas assim, esse clã, depois de muitos e muitos anos, ele começou a ser extinguido. Por quê? Porque as pessoas acabaram matando, né? Porque eles eram altamente assassinos. Eles matavam mesmo, eles não tinham misericórdia de nada. E quando eles voltavam a ser gente, eles, eles não lembravam de nada, né? Então eu acredito que as pessoas que têm esse, né, essa
história do lobisomem, que são lobisomens, são pessoas amaldiçoadas como Lucian foi. Eu acredito que foi dessa forma. É como se fosse uma linhagem hereditária dele. E aí as pessoas dizem que não existe, não existe. Gente, durante anos eu não acreditei neles. Durante anos eu achei que eles não existiam. E eu hoje acredito porque eu tive a experiência mais sinistra com um. Então assim, e realmente eles são como é contado. Ficam em pé nas duas patas traseiras. As patas traseiras são bem tortas como quebrada, sabe? É tudo como é contado nos relatos. Ele é preto, fede muito, tá? Tem um cheiro assim fétrico, como se fosse cachorro molhado com carniça. Uma coisa bem terrível. E eles, sim, são muito rápidos. O lobisomem que eu vi, ele pulou um muro de 2,5 metros num salto. Isso não é cachorro. Então eu acredito que as pessoas às vezes não querem acreditar, né? Não querem. Ah, não, gente. Antigamente eles eram mais vistos, porque antigamente tinha muito mato, não tinha tanta civilização. Hoje em dia eles se escondem mais, eu acredito. Mas eles existem. E como meu amigo Jefferson da Silva viu, e confirma que ele era um lobisomem também, esse nosso amigo viu. E muita gente eu acredito que desacreditou dele quando ele contou essa história. Mas eu digo, Jefferson. E te digo, Jefferson, eu não desacredito de ti, não. Porque eu sei que eles realmente existem. Se você tem um relato de lobisomem, se você tem uma história para contar, se você tem alguma dessas situações que você queira dividir com a Bruxa de Salem, por gentileza, mande seu relato, né? Eu estou contando o relato do Jefferson porque ele me autorizou a contar. Então, eu espero que vocês possam, né, dividir comigo esses relatos. Eu vou ser muito, muito, assim, a pessoa mais feliz de estar contando e dividindo com as outras pessoas, né, as experiências que cada um tem. Seja o relato que for, seja a história que for, de lobisomem, de vampiro, do que for. Até de bruxa. Eu sou uma bruxa, não tem problema. Pode contar também relato de bruxa. Eu sou uma bruxa do bem, eu não sou do mal. Tá bom, amores. Espero que vocês tenham gostado desse relato do Jefferson. Um beijo para todos vocês.